Olá pessoal, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais uma aula de ergonomia e ginástica laboral. A aula de hoje nós iremos abordar o tema Ler e Dort. A gente já tocou nesses pontos em diversas aulas, né? E aí é importante que a gente entre no universo dessas lesões, dessas doenças, entenda os aspectos inerentes que envolvem esses dois termos. Então, um dos objetivos de aprendizagem seria aí compreender os principais distúrbios osteomusculares relacionados aos trabalhos. Então, aí vocês percebam que a gente está direcionando direto para os distúrbios, mas aí vocês podem ler como doenças osteomusculares. Também vocês vão encontrar dessa forma na literatura. Na realidade, a literatura ela apresenta um número muito grande de nomenclatura a esses dois termos, né? E existe ainda todo um tabu envolvendo esses termos a nível de significado, a nível de conceituação. Aí, já iniciando nossa aula, né, na parte introdutória da nossa aula, eu apresento um dado que diz, né, esse dado ele é de Andrade, 2000, diz que as DORTs, né, essas doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho, elas correspondem, ou elas respondem por 80 a 90% dos casos de doenças profissionais registradas na Previdência Social. Esse dado é um dado obtido, né, a partir do próprio estudo ou das próprias divulgações do INSS. Né? E é um dado bem alarmante, porque é um dado que mostra, que corrobora com tudo que a gente já vem discutindo sobre doenças relacionadas ao ambiente de trabalho, né? Dessa forma, com essa relevância, com esse número tão alto, essas doenças elas se tornam um problema de trabalho, porque a gente já discutiu sobre isso, né? Que essas doenças elas podem ocasionar aí diversos problemas para o colaborador, logicamente, mas também a empresa, nós já vimos isso, né? A nível de onerar, a nível de problemas com afastamento, né? Problemas sociais, né? Porque essas pessoas, quando a gente fala de problemas sociais, a gente não está dizendo que essas pessoas elas lidam apenas com os próprios colegas de trabalho, né? Mas se for um trabalho que tem atendimento ao público, então pode gerar aí também algum problema social nesse aspecto, né? No aspecto de atendimento ao público, bem como também um problema econômico, né? É, Miranda e Bia já constataram é, que existe um problema muito grande associado aos DORTs, que é um problema onde a Organização Mundial do Trabalho apresenta um dado, e que Teixeira reverbera e ele reverbera e coloca no seu trabalho, são os valores que são apresentados com a perda econômica a nível nacional. Né? Essa perda econômica ela é decorrente exatamente de acidentes de trabalho, e essa perda ela já chega aí a mais de 20 bilhões de reais, ou seja, 2% do PIB nacional. Na realidade, como esse dado ele é apresentado em 2001, atual esse dado, hoje esse valor já chega a 4% do PIB nacional. Isso sendo as doenças ocasionadas por problemas no trabalho, elas são responsáveis aí por 70% disso. 70% desse valor, dessas perdas, são relacionadas às doenças ocupacionais, a doenças relacionadas ao ambiente de trabalho. Então, isso é um dado muito alarmante que circula essas doenças, né? E aí, por definições, né? É, ainda só reforçando o ônus gerado, né, ao governo, às indústrias, ele é um ônus muito grande e que vale a pena a discussão, né? E aí, para discutir sobre isso, nós precisamos também colocar alguns conceitos, algumas definições que são inúmeros apresentados na literatura. Mas aí nós podemos, um deles
fala que as DORTs, elas são um conjunto de doenças que atinge principalmente os membros superiores. Olha aí as indicações, né, dentre as quais as mais comuns são a tenossinovite, né, a tendinite e a epicondilite. Eu vou entrar na perspectiva de explicar cada uma delas, porque lá na frente, na aula, nós iremos falar sobre elas especificamente, e que são apresentados, e que a gente também já discutiu sobre esse sufixo que reverbera nessas doenças, né, que essas inflamações devem associar. Na literatura, ela é vista como uma síndrome, né, relacionada ao trabalho, caracterizada pela ocorrência de vários sintomas, concomitantes. Ou não, como estesia, sensação de peso, fadiga, né, aparecimento insidioso, enfim, são diversos sintomas que vão surgindo. Eu estou colocando aí esse conceito, mas na literatura vocês vão encontrar diversos outros conceitos, né? Então, por exemplo, o próprio INSS, esses dois conceitos que eu acabei de apresentar, eles são relacionados ao que o INSS apresenta, né? E aí a gente vê aí mais um conceito que diz que as DOTs elas se constituem, elas podem ser relacionadas a afecções de origem ocupacional, ou seja, de origens relacionadas ao trabalho ou a atividades de ocupação, atingem prioritariamente os membros superiores. Olha aí uma corroboração com o conceito anterior. E eles ainda citam aí região escapular, pescoço, né, tudo isso resultante de desgaste muscular tendinoso, articular e neurológico provocado pela inadequação do trabalho ao ser humano ou pela a utilização de um aparato locomotor, de uma função motriz, de uma função motora de maneira intensificada. E aí decorrem de forma combinada ou não da exigência de posturas ergonomicamente comprometedoras. E aí, por falar em posturas comprometedoras, a gente vê aí uma figura mostrando exatamente uma postura incorreta ao sentar e que pode levar esse indivíduo a ser acometido por essa afecção, por essas doenças que nós estamos relacionando agora. Né? Para ajudar a contextualizar essa aula, eu apresento a vocês algumas características, né, o Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, que tem toda uma instrução normativa. Essa instrução normativa, ela usa a expressão LERDOT atualmente para estabelecer o conceito dessa síndrome, dessas doenças, né? Então, isso já é apresentado como algo a ser utilizado, o termo correto. Seria aí Lerdort, mas esse termo passou também por algumas adaptações, por algumas transformações que a gente vai ver um pouco mais adiante. Com o passar do tempo, né, com as investigações, ainda nessa contextualização, a gente pode perceber que as doenças ou esses distúrbios osteomusculares, eles não são exclusivamente oriundos de movimentos repetitivos, né? Mas eles podem ocorrer também pela permanência de segmentos do corpo em determinadas posições, ou seja, não é só a movimentação repetitiva, mas a estabilização do corpo numa determinada posição por um determinado tempo, um tempo prolongado, também pode acometer o indivíduo com essas doenças, com esses distúrbios, né? A própria necessidade de concentração e atenção para realizar a pressão do trabalhador para realizar algumas atividades e toda a pressão que é imposta pela organização a qual esse colaborador está trabalhando podem ser fatores aí que vão interferir e que vão levar esse indivíduo também a desenvolver algum tipo de doença. Então, não necessariamente a gente precisa dizer que essas doenças elas estão associadas somente a movimentos repetitivos. Eu já deixo aí para vocês algumas outras características que podem acentuar, que podem ser atenuantes dessas doenças. Ok? E aí, que regiões a gente falou aí sobre regiões membros superiores, né? Mas que regiões a gente pode dizer que realmente acometem, né, que essas doenças elas realmente acometem o indivíduo, né?
A gente já falou que podem ser membros superiores, e aí, mas é interessante que a gente também atente às diversas funções que elas podem desenvolver negativamente ou fazer com que esse indivíduo tenha problemas. Então, essas afecções elas podem acometer aí os tendões, sinóvias, os músculos, os nervos, fáscias musculares, os ligamentos de forma isolada ou associada, envolvendo toda a parte de a protetora, de sinóvias, enfim. Com ou sem degeneração de tecido, atingindo principalmente, mas não somente os membros superiores. Isso significa que não é uma regra, pode também acontecer em outros membros, em outras regiões, mas acontece é, de forma mais comum na região escapular, no pescoço. Isso é mais orientado realmente à, à origem ocupacional. E as sinóvias, né, como eu falou, de forma associada, as sinóvias, elas são aí toda a parte de revestimento das articulações. As faixas, elas são a parte de revestimento, o envoltório muscular. Né? Então, só para vocês também terem esse significado desses termos que vão surgindo aí na nossa aula. Okay? E aí, essa é uma colocação do Fundacentro, né, de 2007, mas que é realmente o que é visto hoje na literatura ainda em diversos trabalhos. A nível de nomenclatura, né, a LER apresenta uma nomenclatura que vai variar de país para país. Isso é apresentado também até um contexto, até um nível histórico, desde a sua criação. Iniciou apenas sendo visto como lesão. Isso o termo né, lesão por esforço repetitivo. Mas aí entendendo, nós discutimos agora no slide anterior, que ela não é tão somente direcionada aos movimentos repetitivos, nós não podemos ficar presos apenas a essa nomenclatura. Mas aí diversos outros países, né, como os Estados Unidos, foram apresentando, né, distúrbios relacionados a distúrbios ou traumas relacionados a problemas cumulativos do trabalho. Japão, que apresentou a sigla OCD, né, e França foi apresentando também significados semelhantes à LER. Na Austrália, né, problemas relacionados à repetição. E no Brasil, essa nomenclatura ela foi apresentando trazendo outros significados, e hoje a gente encontra diversas siglas voltadas para essas doenças ocupacionais. Nós temos aí a LE, que é um dos mais conhecidos, né, que são as lesões por esforços repetitivos. Nós temos o LTC, pode ser também considerado como lesão por traumas cumulativos, que é mais ou menos uma tradução da sigla dos Estados Unidos, também da França. Mas aí a gente tem também o DORT, né, a sigla DORT, que significa distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho, mas que também algumas pessoas colocam como doenças osteomusculares relacionadas ao trabalho. Okay? E também um outro termo que surge na literatura, desculpa, são as afecções musculoesqueléticas relacionadas ao trabalho, a MER. Né? Na realidade, ainda existe toda uma discussão sobre esse termo, né? E isso ainda fica muito superficial. Algumas dessas siglas ainda se apresentam de forma muito superficial, mas é interessante que a gente perceba que o termo que mais compreende o significado não é mais apenas o termo ler, e sim um termo que abranja esse significado. Trazendo aí alguns dados epidemiológicos, né, para vocês terem dimensão de como é agravante, né, os riscos, né. O Datafolha de São Paulo em 2007 já apresentava aí um trabalho, e esse trabalho ele é muito relevante, um dos mais relevantes a nível de doenças relacionadas às doenças ocupacionais. Por isso que eu apresento ele foi realizado com 310 mil trabalhadores. Aí é um número muito enfático, é um número muito evidente, e esse estudo ele é um dos mais significativos,
ele apresenta que desses 300 mil pessoas, 310 mil trabalhadores e colaboradores que foram entrevistados, 11% desses trabalhadores eles apresentam um diagnóstico de Ler e Dort. Olha aí o termo já aparecendo de forma dupla. Isso equivale a 4% da população da cidade de São Paulo. É um número muito evidente, é um número muito expressivo, que é interessante de trazer dentro dessa aula para que vocês tenham dimensão de de quão perigosas são essas doenças relacionadas ao trabalho. A nível de histórico, entendendo também um pouco dessa doença, essa síndrome ela foi reconhecida, pelo INSS, pelo Ministério da Previdência Social, como lesão por esforço repetitivo. Isso aconteceu por meio de uma norma técnica, Essa norma técnica é uma norma que dentro do segmento do INSS, ela avalia toda a questão de incapacidade. Isso aconteceu em 1991. Porém, a própria norma, em 1997, já introduziu também para o sistema a expressão de distúrbios osteomusculares relacionados ao trabalho. E aí, Pinto e Valério, em 2000, já traz e já reforça que essa seria a melhor denominação, porque é a que destaca o termo distúrbio. Exatamente porque no entendimento deles, isso corresponde ao que acontece na prática, Ocorrem distúrbios em uma primeira fase, tais como fadiga, peso nos membros, enfim. Depois, também, numa fase mais adiantada, acontecem as lesões. Na realidade, ele sugere para que o termo DORT viesse antes do termo LER, mas que isso não vai influenciar uma coisa ou outra, não vai influenciar. E aí, Oliveira, em 2006, e corroborando com toda essa discussão em que envolve esse nome, ele diz aí que essas doenças, elas são ocupacionais, logicamente, elas são relacionadas a lesões, então são doenças relacionadas a lesões, uma coisa ligada à outra, isso envolvido também por traumas cumulativos, esforços e traumas cumulativos. Então, elas se tornam aí um resultado de uma descompensação entre a capacidade do movimento da musculatura e a execução desse movimento de forma ativa, de forma rápida, de forma constante. Por isso que, na concepção de Oliveira, também seria muito mais interessante utilizar o termo Lerdorf. Então, esse é mais ou menos a conjuntura e o entendimento de como utilizar o termo corretamente. Então, hoje, o que é mais aceito na literatura é o termo Lerdorf, o que é mais visto e aceito. Sobre sua incidência, algumas características, segundo esse programa, segundo o Programa Nacional de Prevenção a essas doenças, esses distúrbios eles atingem nas pesquisas, no que já foi visto, o trabalhador ele é acometido por essas doenças no auge da sua produtividade e experiência profissional. Isso talvez em virtude da aceleração de se produzir, do corre-corre, da intensificação de apresentar resultados. Talvez isso possa ser refletido dessa forma. Maior incidência ocorre aí exatamente entre os 30 e 40 anos, exatamente quando todas as pessoas estão procurando sucesso profissional, estão procurando apresentar resultados, e isso pode ser referente exatamente a esse ponto. Uma outra característica seria que os profissionais que encabeçam essas estatísticas aí são os bancários, digitadores, operadores de linha de montagem, operadores de telemarketing, secretárias, jornalistas, entre outros. É interessante reforçar também que essas categorias profissionais, todas elas apresentam pontos específicos em relação e direcionados a pontos de postos de trabalho, sentado, em pé, com transporte de carga. Então, também tem que ser levado em consideração esses postos de trabalho. E um outro último dado é que as mulheres, por incrível que pareça, elas são as mais atingidas, principalmente as mulheres nessa faixa etária de 30 a 40 anos, a maioria já tiveram algum filho, isso também pode refletir em algumas características negativas para que essas mulheres elas sejam as mais atingidas por essa doença. Isso pode também estar associado a toda a questão do metabolismo feminino, que fica dificultado depois
de alguma gravidez. Isso é um dado a ser também estudado, a ser pesquisado. Já tem alguns artigos e informações assim na literatura. Etiologicamente falando, né, a gente já discutiu, ela não apresenta mais essas doenças, elas não apresentam mais apenas um tipo de fator. Ela hoje é multicasual ou multifatorial, o está apresentado aí. Então, por isso que é interessante analisar os fatores de riscos que são envolvidos direta ou indiretamente. E esses fatores de risco, eles não podem ser considerados independentes, eles não acontecem única e exclusivamente com uma pessoa, eles não são casos isolados. Não há uma única causa para acontecer a Ler-Dort. São diversas causas, né, um somatório, ou diversas formas dessas doenças elas acometerem. Então, não há uma interação desses fatores no local, nos locais de trabalho. Esses fatores de riscos, eles vão surgir, são elementos importantes e vão é, permanecer ou preponderar aí fatores psicológicos, biológicos, sociológicos. Esses fatores eles estarão envolvidos nessa estrutura, né? Aí eles vão ser importantes, toda essa parte de etologia ela é importante para a gente entender e elas vão influenciar aí em diversos elementos que são característicos da região anatômica exposta, quanto à intensidade, organização do tempo que aquela atividade é executada, duração do ciclo de trabalho, a distribuição dessas pausas. Então, quando eu digo que não é um fator único, né, não é independente, é porque são várias causas que podem levar a esse quadro. Inicialmente, elas eram reconhecidas como decorrentes preponderantemente das condições de trabalho, como já foi citado, né? Mas o aumento de incidência, o surgimento de novas categorias profissionais e o aumento de incidência entre essas categorias fez com que surgissem novas correntes explicativas e a multideterminação de que essa afecção ela não vinha apenas de uma execução ou apenas de movimentos repetitivos, né? Foram surgindo aí outras explicações, outros conceitos, né? A respeito desse ponto especificamente. E aí alguns fatores que estão associados a esse trabalho e que ocorrem a essa ocorrência da Lerdort, né? Citar aí alguns, a invariabilidade de tarefas, né? Às vezes o indivíduo ele fica na mesma tarefa naquela empresa por muito tempo. Isso faz com que ele tenha, além dos movimentos repetitivos, mas também tenha todo um cansaço, uma fadiga mental. Isso vai influenciar também aí, ele já apresentou isso em outras aulas, processos estressantes, processos psicológicos que façam com que esse indivíduo ele não vá bem nessas tarefas exatamente porque ele repete elas com muita frequência e isso vai cansando, vai trazendo aí uma fadiga, excesso, um cansaço pela repetição, isso é muito visto na literatura também. O esforço físico excessivo, né? Esse esforço físico, é, principalmente nos postos de trabalho que apresentam transportes de carga, mas também o esforço físico da continuidade do trabalho ininterrupto, tudo isso vai influenciar. O trabalho muscular estático também é muito ruim, pelas pessoas que ficam paradas por muito tempo, né? Também causam aí alguns impactos, as vibrações, enfim, todo esse processo que envolve problemas musculares, os impactos que o músculo sofre, as vibrações que esse músculo sofre, as articulações também pode ser algo específico para ser colocado aí. Também é um fator que vai concorrer para que essas doenças aconteçam. Repetitividade dos movimentos é algo que é muito falado na literatura, a manutenção de posturas inadequadas, né? O não saber executar alguns movimentos, o não saber agachar, o não sentar corretamente, a altura do computador não está na altura correta do visual do colaborador. Enfim, são alguns fatores e algumas características que podem influenciar, bem como a pressão mecânica sobre determinados segmentos do corpo. A exigência que o próprio colaborador tem com seu próprio corpo para conseguir executar de algumas tarefas, né?
a gente fala de mecânica, a gente está falando de execução de movimentos, né? Existe uma pressão por conseguir executar esse movimento corretamente, e isso relacionado a alguns segmentos corporais. Então, esses aí são apenas alguns dos fatores que eu elenquei para a gente entender ou subsidiar nosso entendimento sobre os fatores que ocorrem para que essa doença aconteça. Quadro clínico, né? Muitas vezes os portadores, as pessoas que apresentam esses problemas, né? Elas, os resultados ou os sintomas muitas vezes não condizem com os resultados do exame clínico, né? Então, as pessoas elas não entendem muitas vezes que esse sintoma que ela está tendo é um sintoma associado a uma doença, um problema associado à maneira como ela desenvolve o trabalho dela, e ela não consegue compreender que isso também pode se tornar aí até um problema crônico. Quando a gente fala de problema crônico, a gente está falando aí de um problema que vai acompanhar a pessoa pelo resto da vida. E aí essa pode ser uma grande dificuldade contada pelas pessoas que desenvolvem essas doenças e não conseguem muitas vezes nem aceitar essas doenças. Então, alguns sintomas que nós podemos colocar aí são dor, parestesia, edemas, perda da força muscular, diminuição dos controles de movimento. Então, esses aí são alguns sintomas que podem ser observados. As pessoas muitas vezes não conseguem associar esses sintomas aos problemas que elas estão desenvolvendo por conta de problemas de formas ou de trabalhos que elas desenvolvem. Aí, Assunção e Almeida, ele coloca assim: a dor não segue um curso linear, não tem estágio definido, né? Então, ela vai depender aí de interações entre percepção do sintoma, interpretar corretamente esse sintoma, expressar, deixar com que o seu organismo expresse e mostre comportamentos de defesa para que você consiga entender que o seu organismo já está passando por um processo de doença ou de alguma, enfim, de alguma síndrome. E muitas vezes essas síndromes elas podem não apresentar dor, podem apresentar aí apenas um desconforto, e isso fazer com que você não identifique e não interprete corretamente. E isso pode ser relacionado aí a um problema ocupacional. Nos estágios da Ler-Dort, né, essa evolução do quadro clínico, ela vai apresentar aí diversas situações. E aí uma dessas formas seria orientar também esse paciente de que essa doença ela vai apresentar 4 graus, né? E aí cada um desses graus eles vão interferir direta ou significativamente no trabalho desse colaborador. O primeiro grau ele é um grau simples, né? Ele apresenta aí um bom prognóstico, não vai interferir na produtividade desse indivíduo, vai apresentar aí apenas um pouco de peso, desconforto, leves dores, e com repouso, isso já vai melhorar. Então, essa já é uma orientação bem interessante nesse grau, um grau muito leve. O grau 2 apresenta ainda um prognóstico favorável, né? Já é interessante que ele já proporciona e faz com que o colaborador ele já reduza um pouco a sua produtividade, totalmente por conta da dor, né, que vai persistir quando ele está executando essa atividade. Porém, ela vai melhorar também com repouso, mas de forma muito lenta. Talvez aí já seja necessário entrar aí com um tipo de tratamento, que vocês também vão ver nessa aula. O grau 3 apresenta um prognóstico já reservado que reduz a produtividade ou até mesmo impossibilita o colaborador de desempenhar alguma função, porque ele já apresenta aí dor intensa, ele já apresenta perda da força, hipertonia muscular, então ele já apresenta edemas. Então, tudo isso não vai ser apenas corrigido com o repouso. O repouso ele vai apenas atenuar a intensidade da dor, mas vai ser necessário que esse colaborador ele precise de uma intervenção a nível de tratamento.
E o grau 4, né, ele é um prognóstico considerado sombrio. Então, nós temos aí no grau 1 o prognóstico bom, no grau 2 o favorável, no 3 o reservado, e no 4 ele é considerado como um prognóstico sombrio, né? Porque ela impossibilita o colaborador de trabalhar. O trabalho ele é anulado, o colaborador ele é considerado como inválido em virtude de uma dor forte que não para, é contínua, vai acometer aí todos os membros afetados, articulações de diversas formas, com dores, com edemas. Isso pode proporcionar também aí problemas psicológicos, depressão, angústia, entre outros. Então é um grau que vai influenciar todo o colaborador em diversos aspectos da vida dele, não só o aspecto físico, mas também o aspecto social, o aspecto psicológico, entre outros. Ainda nessa questão do diagnóstico, né, ele é primariamente clínico. Como entender? Precisaria de exames clínicos. Esse exame clínico ele é um exame clínico ocupacional, que vai avaliar o quadro clínico e vai correlacionar o histórico ocupacional e vai chegar no resultado do grau em que esse colaborador está. Alguns exames complementares podem ser indicados, em caso de alguma dúvida que seja apresentada a partir desse exame clínico. Porém, o exame clínico ele vai ser soberano e vai mostrar exatamente como está aquele indivíduo em relação aos fatores ocupacionais do trabalho dele. E aí esse quadro clínico ele vai trazer informações como localização, intensidade da dor, características e as manifestações, o tipo de evolução, quanto tempo aquele indivíduo está no trabalho, então há quanto tempo aquela manifestação vem sendo trabalhada no organismo daquele indivíduo, então o diagnóstico ele vai ser apresentado dessa forma. E aí, esse diagnóstico, já que as afecções elas são multifatoriais, é interessante que se perceba que esse diagnóstico ele precisa ser apresentado por uma equipe multifatorial também, ou uma equipe multiprofissional, que vai analisar esse indivíduo numa perspectiva de multideterminação. Então, vai entender esse distúrbio de uma forma mais investigativa e mais ampla. Então, aí ele vai poder analisar a parte biomecânica, cognitiva, sensorial, a parte afetiva, tudo isso associado às atividades que esse colaborador ele desenvolvia, ele desenvolve no seu posto de trabalho. E aí, principais lesões, ficamos de citar. Então, nós temos aí a tendinite, que é uma das mais conhecidas, né? São as inflamações nos tendões. Temos a bursite, que é a inflamação nas bursas, né? O que são as bursas? São pequenas bolsas que se situam entre os ossos, entre os tendões. Isso acontece a nível de articulação. A gente tem aí também uma das doenças, das lesões chamada de dedo em gatilho, né? São inflamações dos tendões flexores dos dedos, nos tendões que ajudam e que produzem as flexões nos dedos. E aí eles vão produzindo espaçamentos e nódulos que vão dificultando o deslizamento dos mesmos, vão dificultando essa movimentação aconteça a nível articular, a nível dos dedos. A miosite, que são inflamações nos tecidos musculares, pode apresentar com nódulos ou sem nódulos, em diversas estruturas musculares. A lombalgia, né, que foi, por exemplo, que a gente conseguiu ver, coisa que poderia acontecer, aquela figura nos slides anteriores, né, que são a compressão dos nervos da coluna lombar. Temos a epicondilite, que também é um nome muito conhecido, que são as inflamações nos tendões dos músculos do cotovelo. Também é muito conhecida aí como tendinite do tenista, né? Acontece muito nos tenistas. E temos aí a tenisonovite, né? Que é a inflamação da sinóvia, ou seja, a inflamação exatamente do revestimento que protege os tendões. Às vezes é confundida com a tendinite, mas a tendinite é a inflamação direta nos tendões, e a tenisonovite é a inflamação da sinóvia, a inflamação da capinha protetora, da bainha protetora que reveste os tendões. Então, essas são as principais lesões que surgem na literatura a nível de doenças ocupacionais. Para o tratamento, o Ministério da Saúde orienta uma equipe multidisciplinar, como já foi colocada, né? Essa equipe ela vai investigar o diagnóstico e vai apresentar aí uma forma de prevenção, de tratamento para que essa doença não evolua ou para que essa doença ela regrida, né?
Então, ele precisa direcionar aí as informações para esse colaborador, como, por exemplo, a condição e o contexto desse colaborador, visando, mostrando para ele que ele vai ter uma participação muito ativa no processo de recuperação, né? Esse processo vai visar também aí proporcionar uma emancipação desse colaborador em relação a essas doenças, que ele possa ser isentado, né? E uma autonomia desse paciente em relação ao tratamento dele, né? E possa conseguir também, a partir do tratamento, discutir as repercussões, ele entender como isso pode reverberar no seu cotidiano familiar, no seu cotidiano social, no trabalho, e possibilitar também uma ressignificação da doença. Isso é muito importante, fazer com que ele entenda que ele tem uma doença, né, que tem consequências, que ele diminua os problemas associados a essas doenças que envolvem aí ansiedade, angústia, a depressão, né, em virtude de não estar mais trabalhando. Tudo isso podem ser é, formas negativas que vão dificultar, ou que vão atrasar, ou que vão retardar é, a capacidade laboral desse indivíduo, fazendo com que ele não consiga chegar ou voltar ao seu trabalho, retornar ao seu trabalho. Então ele precisa ficar muito ciente é, de qual é a condição em que ele está vivenciando. O Ministério da Saúde aí apresenta, já que essa equipe multidisciplinar, né, então ela vai apresentar aí como forma de tratamento um núcleo informativo, né, então precisa se entender que as informações elas vão ser muito importantes e precisam ser repassadas para o colaborador. Fisioterapia é uma das formas também que vão levar esse colaborador a recuperar as suas funções motoras, né, ou recuperar a sua autonomia motora. Estímulo a atividades lúdicos sociais, então aí a gente já começa a ver que a própria ginástica laboral ela pode também apresentar isso, estimulando esse colaborador a algumas atividades lúdicos sociais, né, que vão fazer com que ele não perca o contato social, que consiga se desenvolver nos nichos sociais em que ele é inserido. Sessões informativo terapêuticas, então esse núcleo informativo ele vai apresentar essas sessões que não tragam apenas informações, mas que também sejam uma forma de terapia para esse colaborador. A acupuntura, que é muito conhecido, né, por diversos colaboradores, e vai depender também do estágio em que essas lesões se apresentem no organismo desse indivíduo. Sessões psicoterapêuticas, né, então, o psicólogo vai fazer parte dessa equipe multidisciplinar, a gente já começa a perceber isso, né, como também já foi colocado o profissional da física, o fisioterapeuta, um médico, condicionamento físico, então a gente vê aí mais uma característica associada ao profissional da educação física, associada também a um dos tipos de ginástica laboral, de programa de ginástica laboral que a gente já discutiu em aulas anteriores. Terapia corporal, tratamento medicamentoso que também vai existir, atividades aeróbicas vão fazer parte desse tratamento, terapia ocupacional, que também precisa, já que esse indivíduo ele vai diminuir o seu ritmo de trabalho, então ele vai precisar ocupar o seu tempo, a terapia ocupacional também vai ser importante. Inclusive, hoje, a terapia ocupacional ela também pode acontecer no próprio ambiente de trabalho. O terapeuta ocupacional é um dos profissionais que podem realizar também programas de ginástica laboral e tratamento cirúrgico, se vier a ser o caso, a esse colaborador passar por esse tipo de situação de algum tratamento cirúrgico, dependendo da sua situação, da sua lesão. O Ministério da Saúde também, em virtude de toda essa multicasualidade, né, ele percebe a abordagem preventiva, né, ele apresenta que a melhor forma seria a prevenção, que esse indivíduo ele não pudesse chegar a desenvolver as doenças, né, e aí essa prevenção ela vai envolver aí diversos aspectos e elementos relacionados ao sistema de trabalho, não só o indivíduo, mas os aspectos técnicos, o ambiente físico, social que esse colaborador está inserido, a organização do trabalho, as características da tarefa. Então, tudo isso vão ser fatores que vão influenciar esse indivíduo na sua realização de tarefa. Então, Miranda e Dia corrobora e já diz também que os programas que envolvem, que são mais eficientes, são os programas de prevenção, né? Levando em consideração
todos os aspectos relacionados ao ambiente de trabalho, aspectos organizacionais, aspectos ergonômicos, aspectos psicossociais, biomecânicos. Tudo isso precisa ser considerado de forma simultânea. Dessa forma que vai se obter, vão se obter resultados positivos na prevenção dessas doenças e daquelas lesões que nós citamos no slide passado. Então, nós podemos colocar aí programas de supervisão do trabalho que vão gerar soluções e buscar melhorias, né? Melhorias ergonômicas, melhorias no ambiente de trabalho, melhorias de temperatura, melhorias de iluminação. Então, que melhorias são essas, né? Então, seria interessante que as empresas adotassem programas dessa forma. Programas de discussão da problemática, né? Então, o que é apresentado por um colaborador, será que é a mesma coisa que o outro é apresentado? Conhecer também a predisposição que aquele ambiente de trabalho pode apresentar para o desencadeamento dessas lesões, dessas doenças, né? Eu posso propor uma equipe que proponha trabalhos de forma alternada, né, as tarefas, a rotação dos postos de trabalho, que os indivíduos eles não fiquem o tempo todo na mesma função, pausas, além dos intervalos que acontecem nos intervalos para almoço, mas pausas mesmo curtas, para desenvolver uma atividade, para desenvolver um programa de desgaste laboral, para apresentar uma informação. Treinamento, é muito importante que esses indivíduos eles tenham treinamento, e esses treinamentos eles quebram um pouco com a sistemática do que é o trabalho em si, né? Então esses treinamentos eles de certa forma fazem uma dinâmica diferente ao ambiente de trabalho, exercícios físicos e programas de ginástica laboral, tudo muito associado, né? Programas de ginástica laboral, nós vimos aí diversas formas de ginástica laboral, exercícios físicos que podem estar sendo também orientados por esses profissionais, que esses indivíduos desenvolvam tanto no ambiente de trabalho ou fora dele. Redução da jornada de trabalho, né? De que forma essa jornada de trabalho ela pode ser reduzida. E aí uma das formas pode ser a pausa, como já foi apresentado, ou o treinamento também pode ser uma possibilidade, acompanhamento de trabalhadores acometidos, né? A empresa ela precisa ter um interesse de saber por que aquele colaborador ele foi acometido por uma lesão, para que outros colaboradores não venham a desenvolver, o que é que ela pode implementar na empresa para que outros colaboradores não venham a ser acometidos da mesma doença. E a revisão também na produtividade, né? No controle. É muito importante que a empresa ela busca esse a produtividade, e essa produtividade ela não pode cair. Então, quando a gente fala de programas de supervisão, não são programas de supervisão que buscam melhorias somente para o colaborador, né? São programas de supervisão que vise o andamento correto em todos os seus aspectos do ambiente de trabalho. Como considerações finais, né? Então fica evidente que esse termo ainda gera controvérsias, mas o mais aceito aí é o Lerdort, né? Elas representam sim um problema não só físico, mas também psicossocial e econômico, isso já foi colocado, né, porque apresenta aí dados significativos por todo o país, e aí um dado também que influencia, inclusive, no produto interno bruto do país, né, por alguns estudiosos é até considerado como uma epidemia. Essas doenças elas podem ocasionar diversas lesões, como a gente já colocou também na aula, que vão dificultar que o colaborador desenvolva bem, né, corretamente suas funções, e aí se tratar de uma doença multifatorial, né, também nota-se que ela não apresenta apenas um aspecto que vai se tratar, né, não existe um aspecto que vai ser tratado isoladamente, não surtirá o efeito necessário. Então, precisa se pensar em como intervir em diversos aspectos, né? E aí seria apresentado como um conjunto de melhorias que poderia ser adotado, modificação no processo de trabalho, a instituição de rodízios, né, como já foi colocado também, realização de projetos ou de análises ergonômicas dos postos de trabalho, adequar os instrumentos, os equipamentos de trabalho. Então, tudo isso pode apresentar aí uma característica positiva como resultado preventivo para essas doenças. E aí, evidências também mostram, né, e demonstram a importância da ginástica laboral, a prevenção dessas doenças ocupacionais, inclusive na redução dos acidentes de trabalho, das faltas, bem como no aumento da produtividade. Aí são alguns aspectos que eu preferi, que eu precisei, né, e preferi
colocar na aula, deixo também algumas referências bibliográficas, como eu sempre faço, e agradeço pela atenção de vocês por mais uma aula. Nos vemos no próximo encontro. Muito obrigado.